Olá, tudo bem? Quando o canal Fomos Testemunhas de Jeová me convidou para dar meu depoimento, eu falei, eu participo sim, eu quero, porque eu quero falar minha experiência como uma testemunha de Jeová. Sim, eu fui testemunha de Jeová. Na década de 90, estava em cumprimento a ideia daquele discurso de Rutherford: milhões dos que agora vivem jamais morrerão. A geração de 1914 não passaria daquela década, e houve um trabalho maciço de pregação, de distribuição de tratados especiais, novas luzes vindo na década de 90, e eu fui pescado, infelizmente eu fui pescado pelas testemunhas de Jeová. Um menino de 13 anos, preto, pobre e entrosado, e que foi bem acolhido. Os testemunhos de Jeová têm essa capacidade, sim. E eu fui bem acolhido, eu não estava entendendo era nada de Bíblia, eu queria era amizade. Não tinha amizade. E eu entrei junto com esse povo, testemunho de Jeová, e eu fiz amizade junto com esse povo, eu fui acolhido, e eu queria ser realmente notado. Um garoto de 13, 14 anos, em 1 ano e meio, eu demonstrei o meu progresso. Em 6 meses de estudo, eu já estava publicando, na época era um grande feito. Em 1 ano e meio de testemunho de Jeová, eu me lembro muito bem que eu me batizei no dia 29 de julho de 1995, um menino de 15 anos, eu acredito, 15 anos. Eu me batizei e eu me tornei pioneiro auxiliar. Na minha época, a carga era 60 horas por mês e eu fazia 73. Quantas vezes eu não bati o horário do pioneiro regular de 90 horas? Tudo isso para ser aceito. Desenvolvi leitura. Eu era um dos melhores leitores da Sentinela, dos estudos de livros, se eu não me engano, oratória em algo impecável. Eu participei das primeiras construções rápidas de salões do reino, se eu não me engano. Participei também da construção do salão de assembleia de Maíra em Porã, que eram 2 salões. Ou seja, tudo que as testemunhas de Jeová propunham em escravizar, eu estava, porque eu queria ser aceito. E a minha vida era testemunha de Jeová, meus amigos eram testemunhas de Jeová, até mesmo porque eu não me poluía com o mundo, lia muito, me aplicava muito, conhecia muito para ser aceito, e mesmo assim ainda existia uma resistência de uma cultura racista, pode-se dizer, naquela década, né? Mas enfim, eu fui testemunha de Jeová. E diante dessa minha procura de aceitação, eu não fiquei conhecido apenas na congregação. Eu sou de São Paulo, num município chamado Carapicuíba. E devido a essa aceitação muito grande que eu tive, que eu queria para a minha vida, eu me tornei conhecido pelo circuito. Quando eu caí num erro, eu não fui desassociado, não foi considerado desassociação. Eu entrei em restrição. A pior coisa que aconteceu na minha vida, eu só conhecia a Testemunha de Jeová. Já não era mais convidado para as festas. Eu já não era para as festas americanas, né? Podia dizer assim, muito regada a bebida. Vamos falar a verdade, eu saí chapadinho com 16 anos dessas festas. E eu comecei a tomar um gelo dos irmãos, e eu não tinha mais, eu não tinha amigos, gente, era o meu mundo, e o álcool foi uma opção. Eu quero deixar bastante enxugada a história. Eu me tornei alcoólatra, nunca recebi visita de um ancião, nunca recebi de algum irmão,
não batiam mais na minha casa, nas pregações. Eu acredito que até hoje, viu, na casa que eu morava, eles não batem lá, até mesmo porque os meus familiares moram lá. Eu era sozinho na verdade, né? Então, o órfão, na verdade, né, ele recebe um tratamento diferenciado. E eu me tornei alcoólatra, entrei, morei na rua, desprezado por tudo e por todos, só conheci Testemunho de Jeová. Nunca recebi a mão de ninguém. Hoje em dia eu conheço Jesus. Trabalho num processo de casa de recuperação. Ei, você, Testemunho de Jeová não tem isso, não ajuda, não quer saber, joga o dependente químico para debaixo do tapete. E hoje eu trabalho com isso, trabalho ajudando vidas. E eu me posiciono a respeito de denunciar as testemunhas de Jeová, o estrago mental que faz na vida dos outros. E se você pesquisar, muitas testemunhas de Jeová recorrem ao álcool quando são expulsas, quando praticam com ela o ostracismo. Testemunha de Jeová, eu posso dizer que ela é prejudicial. Cuidado. Deus abençoe. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.